Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. E como sempre, já pega papel e caneta que eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights desse bate-papo de hoje. E como sempre, uma convidada muito especial aqui. Não só porque é minha amiga desde a infância, né? Mas porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, não só por ela, mas por toda a família. Eu tenho certeza que vocês vão tirar muitos insights para a empresa de vocês. Então, Karine, seja muito bem-vinda aqui no CNPJ Cast. É um prazer te receber aqui na CNPJ e poder bater esse papo aqui com você. E eu que agradeço. Boa tarde a todo mundo. Estou super feliz com esse convite, como a gente falou aqui, né? É muito tempo que a gente tem de, não só de se conhecer, da família se conhecer. Então, estou especialmente feliz de estar aqui hoje, bater esse papo. Espero que eu possa contribuir, que esse é o principal objetivo que a gente tem. E estou realmente muito agradecida por esse convite. Não, que bom. E hoje eu quero aqui ser quase que um telespectador, que ficar só olhando e aprendendo com você, porque eu tenho certeza que a gente tem muito o que tirar de aproveito desse bate-papo nosso. E eu quero começar pelo início. Conta como tudo começou, né? O pessoal que está nos acompanhando conhecer um pouco mais da Karine. Combinado. Bom, né? A gente falando aqui sobre mim é sempre muito delicado, porque fala da gente, né? Toda vez que chega alguém para mim, quando fala de autoconhecimento, é assim, falar de mim. Mas eu sou Karine, mãe do João Bento, um bebezinho lindo, casada com o Francisco, filha da Eliane e do Sérgio, irmã da Nicole, do Johnny. Sou psicóloga de formação. Decidi a psicologia muito cedo, ainda era muito jovem, quando eu falei, eu quero esse negócio de mente humana. Podia ser algo menos complexo, mas eu queria, era isso mesmo. Depois eu fui me especializando, entrando no mercado e achei, dentro do mundo corporativo, o meu lugar no mundo, né? De desenvolver pessoas, desenvolver outros, principalmente dentro dessas jornadas que são as carreiras, né? E aí fui me desenvolvendo, transformando como coach, fazendo várias especializações. Estudar sempre foi minha praia, eu acho que você vai lembrar, né? Djalma mais, mas vai lembrar bastante. Eu amo estudar, acho que a educação me trouxe aonde eu estou hoje, então eu nunca vou largar esse pé. Eu estou de férias e estou fazendo vários cursos e penso assim, o quanto isso me energiza, me nutre. E desde que eu saí da faculdade, eu ainda achava que eu ia atender como psicóloga. Então, eu mantive ali meus atendimentos e falei, olha, eu acho que é legal a gente não depender de um lugar apenas, como fonte de renda naquela época. Mas depois eu percebi que manter esses contatos, eu tendo uma carreira fixa, mais uma jornada fora, que eu falo que não era o plano B, não era jornada extra, era mais uma jornada, que eu fui me apaixonando por esse empreender, por fazer coisas diferentes, com mais pessoas, poder dar minha voz ao mundo que não era só no lugar que eu estivesse. E aí, no ano passado, eu tive a coragem de abrir a minha empresa, a Inspire-se. Ela nasceu para poder dar conta de projetos de consultorias, treinamentos, mentorias, que é onde mais brilha meus olhos e eu acredito que eu posso contribuir com as pessoas. Principalmente mulheres, não só, mas principalmente mulheres, que eu acho que ao longo da minha jornada aí, que já vão de 12 anos dentro do mundo corporativo, eu consegui trilhar caminhos que talvez, em alguns ambientes, a gente percebe que tem sido ainda muito difícil para as mulheres, né? Sem contar uma pauta aqui, mas só de ser diferente, né? Então, em 2023, o ano passado, eu abri a Inspire-se com esse objetivo de atender e de expandir o projeto que eu tinha ali ainda como algo que era para me nutrir. Agora ele vem formalmente. Algumas empresas aqui da cidade já estão comigo, né, com alguns projetos, algumas pessoas, né, não é só PJs, mas pessoas também atuando junto comigo, e é como eu estou hoje no mundo, né? Apesar de ter esses projetos, eu também ocupo uma cadeira de diretora de RH de uma empresa, e que eu me orgulho muito, porque é uma empresa que trabalha com saúde e tem uma missão linda. E estou fazendo também a construção desse RH. Então, estou tendo essa oportunidade agora, nesse momento de carreira, que para mim foi super importante eu fazer parte de uma construção do zero, assim, não desconsiderando o que já existia, mas começar uma estrutura e de desenhá-la daquela forma que eu acredito, transformando o negócio. E gerando os resultados, né? Que eu acho que é o que mais importa também. Não, mas que legal. E não tem como não te perguntar qual que é a diferença de você fazer atendimentos clínicos como psicóloga, você, né, de certa forma, está dentro de uma empresa, né, de uma instituição realmente no qual você fazia parte dela e tinha ali
uma hierarquia ali, mais pessoas, tal, né? Não estava ainda na diretoria. Depois empreender e depois estar como diretora. Então, assim, são 4 posicionamentos completamente diferentes. Eu queria entender como que é cada um deles, as sensações, como é ter vivido isso. Muito legal. Começando lá do começo, de novo, que a psicologia eu decidi por conta da clínica. E o caminho dos estágios que foi me levando para o mundo corporativo, né? Não é muito comum você ter oportunidades de estágio para a área clínica. Sim. Então, eu me encantei com esse projeto. Eu tive a sorte de estar numa multinacional, num estágio, fazendo parte da área de desenvolvimento. Então, eu tive acesso a muitos conteúdos, a muitas metodologias, e eu me apaixonei. Mas eu ainda não conseguia desvincular. Eu fazia psicanálise, formação em psicanálise. Nossa, como é que eu vou tirar isso da minha jornada agora? E a forma que eu fiz de ter uma transição, até porque dentro da psicologia clínica, o foco é terapia, né? Que é muito importante, recomendo para todo mundo, né? Mas é terapia, então vai tratar traumas, vai tratar temas que talvez dentro de uma realidade corporativa não consigo dar vazão para isso e nem é o objetivo. E eu encontrei no profissional, na profissão de coaching, essa oportunidade de eu olhar para o indivíduo, de eu ajudá-lo a acelerar a carreira, a desenvolver competências no âmbito individual. Então, eu deixei a jornada clínica neste momento. Já faz aí uns 10 anos que eu estou formada, eu já tenho 13. E aí eu deixei nesse momento a jornada clínica e já migrei para essa fase de estar trabalhando, né, na jornada que foi passo a passo. Então, eu comecei estagiária, assistente, analista júnior e fui fazendo essa jornada até chegar como hoje diretora. Assim, a sorte, eu falo que juntou com um processo de entregas, de resultados, que isso aconteceu em 10 anos. Então, eu fui de estagiária a diretora em 10 anos. Que talvez entre no mundo corporativo tradicional, isso é bem acelerado. Mas, ao mesmo tempo, essa vontade de empreender vem muito da minha inquietude de transformar. Eu sou uma pessoa muito, muito focada em estudar sobre futuros. E eu falava, gente, eu não posso estar aqui sendo CLT. A gente tem limitações, não pela empresa, eu falo que a gente está lá, a gente tem que ser embaixador, mas a gente vai ter limitações, né? Assim, o tempo inteiro a gente vai precisar colocar alguns projetos um pouco de lado para você seguir aquilo que o negócio precisa, não tem nada de errado nisso. E eu queria focar em alguns projetos que eu desenhei, que eu gostava e que eu acreditava. Foi aí que eu comecei a atender também algumas empresas pequenas, aqui da cidade, tive apoio de pessoas assim, incríveis de bancar, de confiar, e essas pessoas chegaram até mim e eu comecei a olhar para o empreender de uma forma mais estruturada. Então, eu, pela primeira vez, diferente de uma carreira CLT, que você consegue estruturar de uma forma um pouco mais organizada, eu olhei para o empreender com este objetivo. Então, dos 4 anos para cá, eu venho me organizando, por isso que o ano passado eu falo que foi um símbolo, tirar do papel um CNPJ, né, de verdade, bancar este lugar Eu brinco que ano passado, assim, uma pessoa falou assim, não, eu quero aproveitar essa época de 13º. Não existe mais 13º para quem empreende, né? Não tem. É outra realidade. E isso tem sido um desafio para mim, porque é uma primeira jornada, né? Então, tem muitos, muitos aprendizados, erros, portas que eu precisei abrir, que vou continuar abrindo, mas, ao mesmo tempo, continuar com esse objetivo que eu tinha, que era de empreender de uma forma diferente. Então, eu fui fazendo isso de uma forma bem gradual. Não fui disruptiva, embora foi muito exaustiva, né? Porque conciliar tudo isso não é fácil, mas eu acho que é o que me nutre. Eu não sou a pessoa do comodismo, da zona de conforto, bem que no Brasil não existe, né? Eu falo que nunca existe. Mas eu entendo que, para mim, é muito importante esse processo, esse do gradual, porque não senti medo, eu senti mais coragem. O fato de eu ter ido aos poucos e ter respeitado tanto a minha carreira dentro das empresas, das multinacionais. Eu tenho, assim, muito orgulho dos projetos que eu conquistei, por onde eu passei. Sempre as pessoas estão, por onde eu passei, conversando, a gente mantém portas abertas, isso é ótimo. E agora, né, fazendo essa transição, indo para um olhar de negócio, uma cadeira mais executiva e também de empreender, me deixando um pouco mais, assim, responsável, eu diria, mas com certeza mais organizada, planejada. Então, eu acho que esse processo todo demandou de mim planejamento, mas, sobretudo, entrega. Não, e pegando aqui agora, me veio aqui à mente, assim, eu fiquei, nossa,
a Karine falou de zona de conforto e fazendo, né, que você não está e tantas coisas mudando, e eu pensando, nossa, como que ela conseguiu fazer e se desenvolver e pegar e fazer isso, empreendendo, mudando, né, mudando ali do processo ali de empresa, tornando-se leva numa nova cadeira que teve que ser construída ali, né, com 2 anos nos últimos 4 anos, 2 anos de pandemia, mas a maternidade com o João com 1 ano e 7 meses. Conta essa mágica, como que conseguiu fazer isso? Eu falo que, assim, quando eu falei da psicologia, da terapia, nasce muito ali. Eu tive uma sorte, um presente que minha mãe me deu aos 13 anos, que foi uma psicóloga na minha vida. Então, desde então, eu faço um processo de autoconhecimento. E ali, por volta de 2015, 2017, eu fiz mais um projeto pessoal. E eu entendi muito quais eram o que a gente chama hoje no mercado de zona de talento, né? Mas assim, quais eram suas habilidades? E eu sabia quais eram as minhas habilidades. E eu falei assim, o melhor que eu posso fazer é focar nelas. Porque o que eu não sou boa, não é você boa. Eu não sou das exatas, por exemplo. Eu sou a pessoa das humanas. E quando eu olhei para isso, eu tinha muita clareza do que eu queria. E é dali, eu falo que foi um marco. Eu falei assim, agora eu vou aprender a performar mais no que eu sou boa, porque eu não posso ter tempo perdido. Naquela época era isso. Ainda imatura, né? Assim, achando que a vida era só o trabalho. E eu não valorizava, assim, na minha vida, um trabalho que fosse tóxico. Então, você ia trabalhar demais. Então, eu falava assim, quanto mais eu performo, mais tempo sobra para eu fazer as outras coisas. E a maternidade veio muito bem desejada, muito desejada, e ela me trouxe muita coragem. Né? Assim, ser mãe e ser pai, com certeza, demanda de nós um lugar que talvez não só desconhecido, quando é o primeiro filho, mas, sobretudo, um lugar que eu falo que é um convite, né? E é um convite de amor. E ele precisa ser retribuído. Então, para eu falar para o João Bento quem é a mãe dele, ele precisava ver uma história e reconhecer isso, né? E eu falo, como é que eu faço isso? Executando, tá, Dejan? Eu falo que, às vezes, hoje nas empresas, as pessoas ficam ainda procurando receitas práticas, receitas ou atalhos para conseguir entregar aquilo que elas já contrataram, mas sim executar. Então, execução, sem sombra de dúvidas, foi o que me trouxe aqui. E se eu tivesse que já pensando em uma dica, vários mentores e até meus terapeutas, eu falava assim, gente, eu sou uma pessoa, eu tenho, o ócio para mim ele é produtivo, mas não é porque eu quero o tempo inteiro estar ativa, é porque eu sou assim. Então, eu vou assistir um filme, eu quero assistir algo com um objetivo. Vou estudar um livro, eu quero fazer com um objetivo, não é só para passar o tempo. Mas eu adoro passar tempo com várias coisas. E eu descobri o poder dos pequenos tempos. Então, eu tenho entregas em todos os tempos. Atualmente, eu tenho uma personal que me acompanha, e ela brinca que durante o meu treino é trabalho e treina. Eu treino, faço um exercício e trabalho. Não é trabalho só do sentido de formal, é de estar produtiva. Então, assim, eu estou desenhando, exemplo, vou ter uma gravação de um podcast. Durante o treino, eu vou estar gravando alguns insights, porque eu faço, da hora eu vou poder estar isso mais organizado. Vou ter um tempo de deslocamento, eu quero escutar tal podcast, porque é importante essa semana para mim. Então, o poder dos pequenos tempos também fez diferença. Então, execução, e eu não menosprezar que, às vezes, um intervalo que você só vai no Instagram, sabe, para rolar a tela. No Instagram para cima, fazer alguma coisa. E só alimentando dopamina? Não, eu tenho uma organização mínima, porque eu precisei me trabalhar para isso, não era a pessoa mais organizada, mas fez diferença para mim, para eu ter tempo de qualidade com minha família, para eu ter tempo de qualidade no meu trabalho, para eu não ficar fazendo o que eu chamo de transição de estado emocional sem intenção. Tô saindo de uma reunião importante, vou para uma reunião mais leve, eu sei fazer uma transição, porque isso estava planejado. Não é só tá tudo bem e vou lá e faço, sabe? Então, eu acho que execução, poder dos pequenos tempos, e não negligenciar isso que me fez e está fazendo diferença ainda, né? Que está na jornada. Não, e eu achei super legal essa questão do poder dos pequenos tempos, porque eu faço isso, mas de uma forma técnica, não sei se eu posso falar assim, e eu nunca tinha ouvido falar. De verdade, eu nunca tinha ouvido ninguém, né, que eu estudo ali, que eu acompanho, falar sobre, e eu vejo que isso realmente é transformador. Porque você vai somando esses pequenos tempos ali,
No final, dá um tempão, né? Dá um tempão, é só a gente olhar para os pequenos vídeos de um TikTok, de um story no Instagram. Às vezes você tira baita insight com uma fala de uma pessoa, mas você estava focado. Se você não está conectado, você não consegue perceber e tirar o proveito disso, né? E eu consigo fazer isso porque, estudando sobre isso, e o microlearning vem daí, né? Você aprender o tempo inteiro. Então, para mim, talvez até uma das coisas também que me ajuda, eu sei como eu aprendo. Eu sei mesmo. Então, isso me ajuda muito. Eu consigo ordenar de uma forma que eu consigo aprender todos os momentos, né? Então, acho que essa é uma jornada que vale a pena a gente pesquisar, entrar e aprender bastante, assim, como que a gente se aprende. E aí aproveita esses pequenos tempos de forma intencional com aquilo que te dá o retorno de aprendizado maior. Exato. Mas sem o autoconhecimento que eu falei lá atrás, e sem você ter uma organização para você executar, não tem como. Porque se só executa também, você não gera resultado, né? Então, a geração do resultado, ela precisa e ela antecede um processo que ele é ainda de autoconhecimento, saber o que você faz bem para você ter menos esforço, fazer melhor, performar melhor e conseguir fazer suas entregas relevantes, né? Não, perfeito. E agora me conta um pouquinho mais da Inspire-se. Bom, a Inspire-se, ela é um movimento, por isso que por causa desse nome, né, ela nasceu para poder fazer com que a gente olhe para um movimento que a gente sempre tem algo a acrescentar. Então, eu ainda vou entrar no processo de registro dessa frase, mas é assim, você tem algo a acrescentar. Isso nasceu lá na psicologia, né, dos indivíduos, mas eu acredito que todo mundo tem algo a acrescentar no mundo. E a Inspire-se, ela, por ser esse movimento, ela vai te fazer um convite. Ela fala assim, olha, o que você quer acrescentar hoje para cá? Qual é o seu convite? Ao invés de a gente ir para o mundo, que eu acho que hoje a gente tem muito disso, que não, o seu lado não está legal, o que você está falando não é bom, é só o meu ponto de vista que é bom, é legal, é correto. Tem espaço para todo mundo. E, além de espaço, tem oportunidade para todo mundo. Então, a Inspire-se, ela nasceu para isso. E ela tem um objetivo de desenvolver as potencialidades das pessoas, daquilo que elas são, da autonomia. Eu falo muito que não é que eu não faço modismo. Eu acho que a gente sempre vai estar, a gente está numa era, a gente vai estar compartilhando modismos, mas que a gente seja autêntico. E que a gente, ao ser autêntico, a gente tem espaço para abrir para o que eu sou de pessoa. E eu tenho uma sorte que, assim, mesmo nas grandes organizações que eu passei, todos os desafios que eu enfrentei de negócio, mesmo com as crises críticas de financeiro, a gente teve situação a barragem de Brumadinho, por exemplo, vários momentos, mas todos eles foram superados quando as pessoas olharam para elas. E ao olharem para elas, elas falam assim, isso é o meu melhor e eu entrego o meu melhor. Então, a Inspire-se, ela tem esse convite de fazer com que a gente olhe para aquilo que a gente é autêntico e entregue ao mundo essa habilidade. E, claro, a favor daquilo que você quer. Então, eu tenho um negócio, por exemplo, de semi-joia. Como é que eu faço essa autenticidade nesse mercado para eu ser diferente? Eu sou uma mulher líder pela primeira vez. Como é que eu vou liderar pela primeira vez de uma forma que vai ser diferente, que vai estar mais perto do que eu sou e não daquilo que me pedem? E aí, ela vem com esse objetivo estruturada para poder ofertar consultorias, treinamentos, mentorias que acelerem as jornadas de negócio e de líderes. Então, ela vai acelerar. E eu sempre falo que liderança não é cargo, né? Líder não é cargo. Liderança é um movimento também, mas, sobretudo, uma decisão, né? E, recentemente, eu fiz uma live sobre isso, assim, o quanto que a liderança precisa olhar para ela mesma, ou as pessoas que tenham um olhar da liderança e decidirem sobre isso, porque é sempre intenção de liderar algo ou alguém e no seu resultado de servir. Então, no servir não tem cargo, né? É necessário. Então, a Inspire-se vem para poder trazer soluções para as pessoas, né, e seus negócios para crescerem, prosperarem, mais autênticos. Então, eu não tenho hoje nenhum serviço, nenhum produto que ele é igual. Nenhum. É sempre customizado através de métodos que dentro de desenvolvimento humano eu fui aprendendo, mas é o que funciona para o Dejan, não é só o que funciona para a Karine, funcionou para alguém, né? E a minha experiência diz muito sobre isso, assim, o quanto é importante respeitar o que é cada um. Porque toda vez que a gente distancia daquilo que é você mesmo,
a gente perde mais tempo, a gente não performa, às vezes a gente, né, enfim, decepciona, sofre, muda várias vezes, sem necessidade. E ela vem com esse objetivo e essa missão de transformar e acelerar, mais do que tudo, né? No mundo em que a gente fala tanto da concorrência do tempo, o acelerar não no gatilho de fazer rápido, mas no gatilho de, olha, tem caminhos que você pode seguir sendo você mesmo. E este é o caminho mais rápido. Pode parecer, às vezes, que não, mas ele é o mais rápido. E, às vezes, eu vejo alguns caminhos sendo, não, faço dessa forma, todo mundo está fazendo, e é assim que vai dar certo. A pessoa tenta, não tem aquele modelo, ela não consegue, e ela volta e deu uma volta ali no Waze que não precisava. Que bacana. E como trazer essa visão, né, para pequenas, médias empresas, que muitas das vezes ali o empreendedor acaba fazendo um pouco de tudo, né? Ele compra, vende, arruma estoque, é o RH, contrata, faz de tudo. E muitas das vezes acaba que tem uma visão ainda que o tempo dele é muito consumido com a operação e pouco tem tempo para trabalhar na estratégia, no negócio, de poder se investir um pouco mais de tempo nele mesmo, para ele se conhecer melhor como empreendedor, como líder. Como fazer esse trabalho quase que educacional com o público que, né, acredito eu, isso pode me conhecer se eu estiver equivocado, que nem todos têm a visão do quanto que isso é importante. Você tá super, assim, de todo mundo que eu conheço, todo mundo chega nisso e a dor é, Karine, eu devia ter encontrado um profissional de pessoas antes do meu momento de negócio. É natural, né? O mercado não ensina primeiro as pequenas empresas a olharem para sua organização pessoal para depois olhar para o negócio. Então, tudo bem, nós vamos viver ainda uma transição de que a gente vai entender os tempos e movimentos diferentes. Até porque hoje, né, principalmente quando a gente fala, o brasileiro ele tem muita essa coragem, né? Ele é muito protagonista, então ele vai colocar à frente e depois ele corrige o carro, né, andando. Isso é bom, não tem nada de errado nisso. E tem outro ponto, nem sempre a gente está preparado para entrar para um processo, a gente tem que olhar para isso. Mas voltando para a sua pergunta, eu sempre falo que a primeira parte que a gente tem que olhar é para a agenda. Se a gente não olha para a agenda, a gente acredita que a gente está sobrecarregado, que a gente está cansado, e essa sensação acaba te minando, né? Agora, por quê? Porque não está intencional. Hoje eu tenho na minha agenda todos os tempos, todos, até assim, o horário do almoço está reservado. E não é, às vezes vai ter dia que vai ser 1 hora, vai ter dia que vai ser 15 minutos, está tudo bem. Porque naquele dia eu tenho que priorizar outra coisa. Às vezes eu falo assim, algumas pessoas falam assim, Karine, mas eu tenho que colocar até a hora que eu vou para uma reunião na escola do meu filho. Vai, porque senão o mundo vai colocar alguma coisa na sua agenda e você não vai saber, e aí depois vem assim, eu não sei falar não, eu tenho dificuldade de fazer esse manejo. Então eu sempre falo, comece pela agenda, uma organização simples, comece por um planner escrito, se você ainda não é digital. Se for digital, ótimo, porque a agenda que está ali, ela vai te lembrando, ela vai te ajudando, né, e trazendo um pouco mais de velocidade. E depois de uma agenda, eu sempre falo assim, você tem clareza de onde você quer chegar? Quanto negócio? Pequeno empreendedor. Você tem clareza? Tenho. Esse ano, vamos pegar uma regra de faturamento. Esse ano eu quero faturar 100 mil reais. Tá, então hoje você está onde? Eu estou em 20 mil. Em 20 mil para 100, a gente tem aí um gap de 80. O que você vai fazer agora? Você vai definir isso em 3 pequenas metas para você executá-las. E você não vai abrir mão daquilo. Tudo que vier fora dessas metas, elas não poderão ser aceitas esse ano. Mas Karine, não tem como, o mundo não é perfeito assim. Não é. Mas enquanto você não olhar para o foco do que você precisa, você não vai gerar o resultado que você quer e você vai atrasar o processo. Porque quando a gente faz o primeiro ciclo, ele é difícil. O primeiro ciclo é sempre difícil. Eu não sei priorizar, 3 metas só, não tem como, eu preciso de ajuda. Ótimo. Talvez seja o momento de você ter alguém para te ajudar nessa construção. Mas se não, confie. Tenha um objetivo claro. Eu sempre falo que, além do seu para quê, por que você está fazendo isso? Eu acho que é fundamental. Nós somos seres humanos e a gente se conecta muito nisso. Para que você está levantando da cama? Não é só por nós, né? Tem um para quê e um porquê também. E quais são as metas que vão levar você naquele objetivo. O problema é que, às vezes, a gente não quer nem ter a agenda, a gente não quer ter a meta, mas a gente está conectado na missão. A gente quer chegar naquele lugar. E sem o caminho percorrido não chega, que é a execução. Então, eu acho que, começando muito simples, é uma agenda planejada na semana. E a semana não é de segunda a sexta. A semana ela é de segunda a domingo mesmo, porque a gente precisa incluir aspectos aí de aprendizado. O que eu melhoro no meu negócio, o que eu melhoro em mim, o que eu melhoro
para fazer acontecer o que eu faço. E aí, o seu grande objetivo do ano e as suas 3 metas, eu acho que são super importantes. Karine, mas 3 metas garantem o meu resultado? Garante, porque cada meta ela é principal e você desdobra em pequenas tarefas. O problema é que a gente só está executando tarefa, sem conectar nenhuma meta. E aí, por isso, às vezes, a gente se perde, né? E, para finalizar essa pergunta, eu acho que converse com pessoas que estão no mesmo momento que você de negócio. Meu negócio quer faturar 100 mil, já faturo 20. Como é que pessoas que faturam 100, o que elas fazem? Né? O que elas comem? Hoje no Globo Repórter, né? É quase isso, assim, para a gente poder, às vezes, tem hábitos que a gente pode copiar, que funciona para nós. E ótimo quem já passou por isso, contar para nós. Por isso o poder do mentor, por isso o poder de alguém que está dando conselho. Mas cuidado com as referências. Eu sempre falo, cuide, né? Quais são as referências do que você está procurando? Mas não deixe de olhar para elas também, porque elas podem acelerar. Né? E essa economia do tempo, essa gestão do tempo vai ficar mais leve, eu diria, sabe? Se você tem esse olhar dessa forma. Agora me veio uma curiosidade aqui, Karine. Você falou muito dessa questão do foco ali, né? E o foco, eu sempre falo, o foco é dizer não, né? E dizer não é difícil. É dizer não e sem justificar por que não, né? Não, porque... Não, agora não tem outra coisa, né? E aí, veio aqui um sentimento aqui, meio que uma dúvida. Na sua visão, você acha que isso fica mais difícil de acordo com a evolução do empreendedor e do negócio dele? Ou é uma tendência disso se tornar mais fácil, com o tempo dele já indo fazendo e trabalhando nisso e se adaptando melhor nisso? Só vai ser difícil se ele não fizer o primeiro ciclo. Entendi. Por quê? É uma regra de desenvolvimento de qualquer competência. Vamos pensar que a gente está desenvolvendo a competência de organização, que agenda, metas, coincide lá com a organização. Uma vez que você desenvolveu, é igual andar de bicicleta, você não vai deixar de aprender. Você vai ter feito aquilo, vai ser mais fácil você repetir, vai ser mais fácil você entrar no processo da melhoria contínua. Não quer dizer que não vai ficar mais complexo. Você me fez perguntar se vai ficar difícil. Difícil não, mas complexo pode, porque você vai crescer. Você vai ter mais desafios. Isso vai aumentar de complexidade, mas não de dificuldade, porque você já sabe fazer. Agora, não fazer vai sempre ser difícil e vai ficar complexo. Então, você vai aumentar a dificuldade e você vai aumentar a complexidade. E, às vezes, o que eu vejo, infelizmente, é que quando você não tem esse processo inicial, ao aumentar a dificuldade e aumentar a complexidade, o negócio para. E aí, às vezes, morrem. Por quê? Porque não conseguiu acompanhar. Ficou tão difícil que fica insustentável, ou financeiramente, ou pelo estresse que acontece, ou até porque, assim, foi vendido porque eu não tenho aquela competência de gestão. E, às vezes, as pessoas falam assim, eu não nasci para isso. Às vezes, não era. Era só uma competência que precisava desenvolver para que o negócio inteiro fosse beneficiado e fosse crescer, né? Então, eu sempre falo que se você seguir um método, você consegue depois melhorá-lo. Mas, se não, a chance de dar errado é muito maior. Então, achei super legal essa distinção entre complexidade e dificuldade, porque eu vejo muito isso, assim. Vou falar caso dos CNPJs mesmo. Uhum. Gente, sei lá, quando eu assumi a CNPJs em 2010, a gente tinha o quê? 30 clientes, 3 pessoas. Nós estamos agora chegando a mais de 300 clientes com... Falei 3 ou falei 30? Acho que eu confundi. Você falou... 30 clientes, 3 pessoas, agora nós estamos chegando a 300 clientes. Nós estamos com 300 clientes e 30 pessoas. Então, assim, a complexidade é totalmente diferente. Só que a gestão disso, pelo menos do meu ponto de vista, hoje é mais fácil. O que é difícil hoje, pelo menos, né, eu como o principal líder aqui das CNPJs, é você tomar a decisão entre o que é ótimo e o que é excelente, muitas das vezes. Porque é tantas oportunidades que você tem que tomar cuidado porque a gente não consegue abraçar o mundo. Então, hoje, na grande maioria do trabalho que eu faço ali de tomada de decisão para onde as CNPJs vai, quais oportunidades vão abraçar, a gente meio que, tipo assim, são excelentes oportunidades, todas elas, mas a gente não consegue fazer todas. E tomar essa decisão se torna... Daí, por isso que eu achei legal, porque não é que é mais difícil. Ela é um pouco mais fácil, porque hoje eu tenho muito mais informação do que eu tinha na época, tenho muita mais condição de fazer. Só que se torna mais complexo porque é um nível diferente de negócio, de empresa. Exato. Né? E eu queria te perguntar, existe uma forma de isso ficar menos complexo? Não.
Essa não. Aquele, né, gatilho, aquela coisa, meu sonho, sabe, que é um remedinho que você toma e resolve. Infelizmente, não. Até por, né, eu acho que o mundo hoje, ele tá cada vez mais, eu sempre gosto muito da teoria do caos mesmo, sabe, assim, eu tenho estudado muito a teoria do caos, porque é possível ter ordem dentro do caos, e a gente precisa aproveitar isso. Não vamos mais viver momentos em que a gente fala assim, vamos pensar em Taylor, né, processo de opção, não sei o quê, acabou. E aí eu brinco assim, faz um ritual de passagem, sabe? Eu não vivo mais aquele tempo. Mata essa história, porque não vai viver. Não adianta, as pessoas falam. E não é só o antes pandemia e pós-pandemia, não. É o que esse chamado desse tempo tem nos dito e nos convidado a olhar para o caos. Não é multitarefa, as pessoas também confundem. Não é que é multitarefa. Ele é complexo. A palavra complexa, depois você pode olhar, ela não traz ali um olhar de que você vai traduzir de uma forma entendida. Não, é complexo mesmo, porque a todo momento vai chegar ou mais oportunidades, ou mais desafios, ou menos desafios, agora a dinâmica vai ser, vão pensar assim, eu preciso me posicionar no digital. Hoje é isso, amanhã vai ser outra coisa. Às vezes mais complexo ainda. Então, não vai diminuir complexidade, eu espero que não, tá? Porque quem cresce navega em mais complexidade, tá? Mas a boa notícia quando a gente tem uma intenção no seu ser e no ser do seu negócio, você sabe sim colocar no seu roadmap, no seu plano de negócio, o que você quer. E aí eu concordo com você, eu sou sua pessoa também, eu adoro abrir caixinha. Essa oportunidade eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. E aí um dia eu precisei olhar para isso e falar, não, eu não posso querer tudo. Não posso, porque se eu querer tudo, eu não vou fazer tudo da forma que eu quero, como eu gosto de entregar. E corre o risco de, para aquela pessoa que eu me comprometi a fazer uma melhor, eu não fazer, e isso é muito injusto. Então, pensando nos negócios, nas empresas, quando a gente se propõe a solucionar um problema, uma dor do seu cliente, e você topa fazer isso, você se tornou responsável. E se você escolher aceitar todas as oportunidades que vierem, sem estar conectado no seu plano, provavelmente você vai deixar uma dor de lado. E aí eu não acho mais isso justo. E não vai ser mais o jogo da complexidade, vai ser o jogo da performance que você vai ter que olhar. Então, hoje eu falo que não vai diminuir complexidade, mas a boa notícia pessoas fazem os negócios crescerem e as pessoas, como você mesmo falou, você saiu de 3 para 30. Então, elas também vão te ajudar a entender e a navegar nesse nível de complexidade que hoje tá bem maior e eu concordo com você. Até aproveitando sobre isso, tem um livro que eu recomendo muito para começar a falar de estabilidade no caos, que é o Lifelong Learning, que é um autor brasileiro, inclusive, o Conrado, que ele explora muito o processo de aprendizagem a partir da estabilidade no caos. E eu falei, poxa, que controverso, né? Estabilidade e caos. Mas faz todo sentido você olhar para isso, porque aí você não vai mais navegar nesse nível que às vezes a gente não percebe o que está acontecendo. E já que você colocou esse ponto, assim, eu achei super interessante esse contexto, né, que você criou. E agora tentando fazer um exercício de futurabilidade, como que você enxerga os próximos anos, assim? Né? A gente sabe que pode ser uma tendência a isso, talvez evoluir mais nessa complexidade. Mas eu queria mesmo, assim, uma opinião, na sua visão. Eu sei que é super difícil fazer esse exercício, mas o que você espera? De negócio, de trabalho, de carreira? Eu acho que de negócios, assim, que o público nos acompanha. Mas pode dar os pitacos de carreira também, porque eu vejo que tudo está conectado. Tudo conectado. Tem uma regrinha que eu escuto e que faz muito sentido, do Thiago Matos, da Aerolito, não sei se você conhece, ele fala sobre futuros. E ele fala o seguinte, que as regras do jogo para qualquer negócio vai ser tudo que tiver distribuído estará. Tudo precisará estar customizado, personalizado e automatizado. Essas são as regras do futuro. Então, distribuído, automatizado, customizado e personalizado. O que isso traz de desafios para os negócios? Para quem está com produto mesmo, poxa, a distribuição já é complexa no Brasil. Então, tem que olhar para a distribuição. Não dá mais para a gente olhar para negócios que têm produtos que não vão olhar para os seus desafios de distribuição. Customizados. E quando eu falo customizado, por isso que é customizado, personalizado. Customizado é assim, o que eu faço, ninguém está fazendo igual.
pode ter nuances parecidas e tal, mas igual não. E o personalizado, assim, acabou, a era é do humano. Ainda que venha AI, né, assim, com inteligência artificial, com tudo, o que vai fazer negócios prosperarem é olhar e fazer a coisa acontecer de uma forma personalizada. E essa personalização, ela exige dos negócios um posicionamento. Porque quando você posiciona na personalização, você precisa pensar a experiência como um todo. Não é mais uma etapa que é produto, venda, às vezes pós-venda. Agora não, você tem que pensar a jornada toda do seu cliente. Importa muito o que ele faz. Não só a hora que ele te consome. Não é mais só os hábitos para que ele compre. É para que ele torne a experiência dele totalmente feliz comigo. E quando fala automatizado, é justamente por conta da economia do tempo. Então, você precisa ter negócios hoje que sejam automatizados. E eu não estou falando no chatbot, não estou falando só disso, não. Automatizados em processo. Como é que você hoje vai melhorar a vida do seu trabalhador aqui que está fazendo a entrega do seu trabalho? Como o produto final. Será que tem algo que eu possa fazer para que o que é humano eu explore dele? Do que eu ficar fazendo coisas que é tão operacional que alguma outra inteligência podia fazer? Então, eu acho que essas 4 ondas, e ele fala muito sobre isso, resume tanto para a carreira quanto para negócios. E quando a gente pensa, né, em futuro, eu acho que, principalmente para as pessoas, é saber aprender. Então, assim, em negócio eu pensaria nessas 4 direções, mas em pessoa, além delas, eu incluiria a competência de saber aprender. Se a gente não souber, e ela está listada nesse último Fórum de Economia Mundial como a 5ª competência que vai ser a mais requisitada do mundo do trabalho. Então, a gente precisa olhar para isso, e eu vejo poucas pessoas olhando ainda. E isso eu estou falando, navegando nas empresas, navegando nos assuntos que eu estou, tanto nas pequenas, grandes, das multinacionais, as pessoas ainda esperando alguém cuidar do seu processo de desenvolvimento e não ela despertando para o seu processo. Né? Então, eu faria... Exato. Então, eu colocaria esses pontos sobre o futuro. Gente, se você não pegou papel e caneta no início, pausa, pega e volta, que eu tenho certeza que você deve anotar isso e colocar pregado na parede, porque eu achei sensacional, né? Acho que faz todo sentido. A gente aqui na CNPJ batemos muito nessa tecla, né? Hoje, para a gente buscar personalizar e customizar o que a gente faz, né, é um desafio muito grande, porque o mercado contábil é um mercado extremamente tradicional ainda. Né? A maioria das empresas está acostumada a entregar guia, folha de pagamento e balancete quando o banco pede. Poucos abrem, né, outras vertentes, que é o que a gente busca fazer aqui. Mas a gente não pode deixar de lado as obrigações. E aí o grande ponto é como eu consigo automatizar o máximo possível para eu poder ter o ser humano focado. E hoje mesmo, estava conversando ali com a Ana, do nosso time fiscal, a gente conseguiu, junto com o fornecedor de software, automatizar, né, uma boa parte dos nossos clientes que tem informações ali que não precisa de demandas. Informação, não muda, tudo é padrão todo mês, né? E é uma coisa que antes a gente tinha que estar lá. E é muito chato fazer. Que quem gosta, pelo amor de Deus, me fala. Faz sentido. Você fica lá o tempo, então, sei lá, 6 horas do dia, batendo entra com a mesma coisa. E aí a gente, conseguimos automatizar. Agora, como que a gente vai aproveitar melhor esse tempo para melhorar a experiência do cliente? E a gente busca, né, a todo tempo fazer isso. E é legal, porque é uma constância, né? Nunca acaba. E eu concordo muito com esses 4 pilares. Eu vejo que isso daí realmente vai guiar para você estar preparado para qualquer coisa que venha acontecer, porque a tendência é que cada vez seja mais volátil. Exato. Né? Então, adorei esse ponto. E é muito louco quando você fala automatizar e ao mesmo tempo personalizar, né? Aproveitar a inteligência artificial e ao mesmo tempo customizar algo. Então, né? Esse é o desafio. E é legal. E aí, na sua opinião agora também, o grande segredo disso está onde? De executar os 4? Isso. Nossa. De conseguir colocar isso na execução, na prática. Nossa. Né? Boa pergunta. Gosto de perguntas desafiadoras. Você falou da minha opinião, né? Então não importa, é a minha opinião. Escutar o cliente.
Não é possível mais. Sabe por quê? Assim, você vai customizar algo, e aí quando eu falo cliente é para quem tem negócio, mas quando você é líder, só lidera pessoas, escute as pessoas que você lidera. Crie conexão, né? Porque se você não escutar, você não sabe para que você vai customizar, o que você vai personalizar, que etapa na jornada dela que vai fazer diferença você investir. Porque talvez você vai investir em algo que não faz diferença. E aí você perdeu o seu tempo, você investiu o seu dinheiro, e às vezes você não vai solucionar um problema, uma dor. Então, escutar, e aí escutar o cliente ou escutar as pessoas que você lidera, vai fazer diferença. E talvez, o que eu falo assim, lembra que você falou assim, tem tantas opções, tanta coisa para poder decidir? Às vezes, a gente só sofre na decisão quando a gente não escutou direito a demanda. Porque, assim, vai chegar muita coisa, mas, pergunta número 1, está conectada com a missão? Tá, então, poderia ser uma decisão para sim. Mas o seu cliente ou as pessoas que você lidera precisa dessa decisão? Vai melhorar a vida delas? Não, então você já decidiu. Mas é lindo, é maravilhoso, faz voluntário nisso. Mas não mexe no negócio. Né? Então, para mim, a solução passa por escutar as pessoas. Né? E aí, entendendo que a pessoa é o cliente ou o seu time, as pessoas que estão com você. Que aí você consegue colocar não só o foco, aí você elimina as distrações, você vai para um momento em que você posiciona os seus projetos de melhoria de uma forma muito mais estratégica e intencional. Não é possível ser intencional se você não escutar. Nossa, isso vale um corte. Não, perfeito. Inclusive, eu vou repetir. Deixa eu marcar. Realmente, não é possível você ser intencional se você não escutar seu cliente. Porque você vai nascer daquilo que é seu. Você não vai olhar para a dor dele em primeiro lugar, né? Então, quando você olha em primeiro lugar, você escuta, você abre as oportunidades e aí você faz as melhorias resolvendo a dor que é dele. Não é a sua, né? Não é a sua paixão da ideia. E você colocou um ponto que eu acho fundamental e que está linkado ao que você falou um pouco antes da quinta habilidade, né? Que é o aprendizado. Que é você escutar com o intuito de aprender. Exato. Porque a gente tem aqui um dos princípios das CNPJs é melhorar a experiência do cliente. E o primeiro requisito do princípio é aprender com o cliente. Porque eu vejo muita gente escutando o cliente, mas batendo na tecla, não, que a minha opinião é a melhor. E aprender com o cliente, escutando ele, não tem como você aprender se você não escuta, eu vejo que isso é transformador. Então, assim, nunca tinha pensado que isso seria ali. Eu, sinceramente, quando eu fiz a pergunta, eu achei que você ia falar que estaria nas pessoas, tal, e não deixa de estar, né? Mas, indo até um pouco mais a fundo, que é realmente esse cuidado de escutar, né? E essa habilidade de aprender, eu vejo que isso faz com que você esteja em condição de fazer, talvez ali aquilo que todo mundo acredita que seja impossível, porque você vai conseguir entendendo o que você tem, entendendo que os outros precisam tomar as melhores decisões ali e aprendendo com o cliente. Sim. Agora eu quero trazer um outro ponto. Vocês me fazem pensar e eu fico doido. Existe, né, querendo ou não, uma parte muito grande ali ainda de empreendedores tal, que são extremamente apaixonados com o produto, né? E eu vejo que isso é um desafio muito grande, porque quanto mais você é apaixonado pelo produto, menos você está disposto a evoluir, aprender, a melhorar ou até mudar, caso seja necessário. Existe alguma forma, algum trabalho ou alguma situação que a gente consegue aproveitar essas características, caso tenha pontos positivos, porque tudo na vida tem pontos positivos e negativos. E também, ao mesmo tempo, de certa forma, desenvolver outras formas de pensar? Claro, eu acho que assim, você começou a falar de algo que eu queria talvez introduzir aqui e tal. Crenças, né? Eu acho que, primeiro que assim, um empreendedor, uma pessoa que coloca um produto à prova, assim, ele tem uma crença de que, de fato, aquele produto vai resolver um problema, uma dor de alguém, e ele merece esse lugar mesmo. Então, a gente tem que gostar mesmo. Senão, você não vai ser embaixador da sua marca, você não vai ser um embaixador daquela solução. O problema, eu sempre falo, que é quando está na paixão, né? A paixão é aquela coisa muito passional que você não consegue avaliar que a crítica do outro, a percepção do outro melhora seu produto, ouvir os outros melhora o produto. Então, é sim muito positivo que você acredite no que você faz. Senão, a gente vai ter problema até de autoestima.
né? Às vezes, muitos negócios não vão para frente por problema de autoestima. E as pessoas acham que está no produto. Mas depois a gente conta isso, né? Agora, quando a gente fala como é que você desenvolve outras habilidades, é, de novo, um jogo de quebra de crenças. E é super difícil. Aí, assim, dificilmente eu vejo as pessoas conseguirem fazer transformações de suas crenças sem apoio de algum profissional. Dificilmente. Porque nós não fomos alfabetizados do ponto de vista emocional para poder, aquilo que é tão forte em nós, eu ser capaz de contestar, revisar, criar um novo padrão e, além de criar um novo padrão, sustentar este novo lugar, porque você me conheceu sempre naquele padrão. Se eu mudei, você que está do meu lado vai falar, como assim você mudou? A gente ainda tem todo mundo, o mundo mesmo, não é só as pessoas, fazendo contraprova daquelas crenças. E falando, não, volta para lá, volta para lá. Então, a minha resposta estaria assim, é super legal você gostar do seu produto, você acreditar nele. Em primeiro lugar, você tem que acreditar nele. Mas é super importante você não ficar amarrado só nessa paixão de que esse seu produto é o melhor de todos, que não vale a pena escutar os concorrentes. Outro dia eu escutei de um dono de um negócio de que ele não precisa se preocupar com inteligência artificial. E eu falei assim, por que não? E ele falou assim, não, porque no nosso negócio não vai acontecer. E eu falei assim, poxa, já está acontecendo. Né? E aí, às vezes, como é que faz a crença? E aí, ali não era um debate que eu podia ser aberto. Né? Então, assim, a gente precisa olhar para isso de uma forma diferente e aí, para mim, passa por quebrar crenças. E interessante esse exemplo dessa crença que você disse. É mesmo que acho difícil não impactar, porque vai impactar em todos os negócios, mas a preocupação não é nem em prejudicar, mas a preocupação talvez em não aproveitar o tanto que pode ajudar. Né? E muitas das vezes a inteligência não vai afetar o meu negócio, né? Não vai tirar o meu negócio, tá bom, mas você pode melhorar com ele. Você pode evoluir com isso. Exatamente. Ser melhor, sei lá, desde uma mensagem que você manda que pode ser corrigida pelo... Né? Hoje, só como exemplo aqui, no marketing, não, existem vários exemplos, mas na parte operacional, a gente usa a inteligência artificial para nos ajudar a explicar coisas técnicas para pessoas que são leigas. Ótimo. Então, por exemplo, a gente escreve uma mensagem hoje explicando uma questão técnica tributária, por exemplo, de uma determinada situação. A gente joga mensagem, explica isso para uma pessoa de 5 anos. Isso. Você sabe que essa é uma técnica de coach, né? Sim, é uma técnica de coach. Toda vez que você vai explicar o complexo, você tem que pensar na mentalidade de uma criança de 10 anos. Vocês estão colocando um desafio muito alto, tá? Coloca 10 anos, porque 10 anos você consegue navegar num nível bom. 5 anos ainda tá numa maturação. Quando a gente fez isso, a Júlia tinha 5 anos. Eu falei, só consegui explicar para a Júlia, tudo bem. Né? Mas você utiliza a ferramenta para te ajudar. Exato. Não só para ter esse risco. Mas eu queria voltar naquele ponto que você falou da crença limitante das pessoas não acreditarem no seu negócio ou no seu produto. Acho que eu achei Sim. que é um ponto que eu acho que realmente acontece. Muitas vezes ela vai perdendo isso com o tempo. E aí, eu acho, primeiro que tem... Outro dia, eu falo muito dos 3 As que o João Bento me ensinou, né? Um dia, eu procurando uma pilha para um brinquedinho dele lá, e eu olhei e falei assim, gente, eu preciso de uma pilha que são 3 A. Eu nem sabia quantos As que existiam em pilha, gente. Para mim era tudo igual. Só mudava o tamanho, a espessura. Aquela fina, a maior e pronto. E aí, eu procurando as 3 As, eu estava estudando muito sobre autoestima. E aí passou na minha cabeça uma ideia de construir tudo isso. Que a autoestima é a combinação de 3 fatores, que são os 3 As. Autocrítica, autorresponsabilidade e autoperformance. Autoperformance, não alta performance. Então, todos esses 3 As, eles convergem para a autoestima. Por quê? Quando você está no seu negócio, está lançando um produto, está lançando algo novo, que seja sua empresa. Se você não tiver uma autocrítica, se você não for autorresponsável, se você não tiver autoperformance, a sua autoestima está muito, muito abalada. Por quê? Porque você vai colocar sempre no outro a chance do seu produto ser bom. A chance ou a validação daquela etapa da experiência que você queria criar. Ou a solução que você desenhou é o outro que vai validar. Você, em primeiro lugar, tem que validar. Agora, Karine, quando é que eu incremento a referência, o network, a concorrência? Quando você já sabe o que você entrega. Só que não tem como você saber mesmo, acreditar no que você entrega, se sua autoestima está abalada. E quando eu falo autoestima, pode parecer às vezes até filosófico, mas conecta nesses 3 As.
como dono de negócio, você tem que ser autocrítico na sua solução. Você tem que ser autorresponsável. Imagina você falar para as 300 empresas que seu sistema parou e que você vai olhar para isso amanhã. Assim, no mínimo, você vai ter amanhã 300 distratos. Por quê? Porque é impossível. Essa é uma responsabilidade sua. Alguém que terceiriza uma atividade, ela quer diminuir dor de cabeça, ela quer facilitar, ela quer automatizar. Ela não quer que você leve para ela um problema. E se você não for uma pessoa que, contra dono de negócio, que olha para a sua auto-performance, você vai estar abalado. Por quê? Porque você não vai acreditar nos seus resultados, na sua entrega. Porque você não sabe o que é performar. Então, se você não sabe o que é performance, se você não sabe qual é o seu nível de responsabilidade, você não se critica, está sempre no outro, o seu negócio está abalado. E aí, tudo isso nasce onde? Na autoestima. E, infelizmente, eu vejo muitos negócios, muitos. A pandemia trouxe, né, assim, em um mês, no Brasil, quantidade de MEIs, de pequenas empresas que acabaram por conta de caixa. Mas, na final das contas, não era caixa apenas, né? A gente pode tirar, sim, aquela grande leva que é caixa, mas as outras partes eu não acredito muito no meu negócio, eu nem sei se ele resolve mesmo o problema, né? E eu não falando da paixão, é de realmente saber que o seu negócio entrega, você saber do seu valor, você saber, inclusive, aonde que você está posicionado com a sua concorrência. Se você não souber, não tem como, né? Você vai ficar sempre leviando, né? E aí vai voltar para essa conversa que está parecendo um bumerangue, né? A intencionalidade, a escuta e a autoestima como resultado de um processo que é do dono, sabe? É do líder. São das pessoas que resolvem fazer de uma forma protagonista os seus resultados, né? E aí precisa ser de uma forma coordenada, e aí tem todo esse trabalho que a gente falou de quebra de crenças, de construir outras soluções, mas precisa olhar. Se não olhar, fica muito leviano, né? Vamos ver o que vai dar, né? Deixa a vida me levar. Bom, sensacional, Karine. E agora, cara, a gente vai entrar aqui num momento aqui de dicas. A gente chama aqui de empreendedores CNPJs aqui, que a ideia é a gente deixar dicas mesmo para as pessoas que estão nos acompanhando. E aí pode ser dica de coisas que você já fez, que você viu, que você está fazendo, ou até mesmo erros que te fizeram aprender. Então, a gente queria deixar à vontade de você dar dicas. Que ótimo. Bom, como eu falei, eu sou uma pessoa da educação, né? Então, no meu Instagram, eu tenho no mínimo 55 resenhas de livros. Vale a pena dar uma olhada lá, porque vai ter sobre autoconhecimento, vai ter sobre performance, vai ter sobre organização, disciplina. Vai passar por todas as competências que a gente falou aqui. Eu tenho um e-book sobre como é que eu aprendo, que aí é a forma que eu aprendo, e acho que é sempre legal quando a gente divide. Quem quiser pode me chamar no Instagram, me segue primeiro, mas depois me chama, que aí eu respondo com o e-book. E para empreendedores, assim, eu acho que você começou a falar um pouco e eu percebi, quando eu comecei a atender clientes, e aí só tinha pessoa física, eu achava que todo mundo que chegava para mim eu tinha que atender. Todo mundo. E aí, a primeira premissa que a gente aprende na psicologia é sobre transferência, né? Aquela coisa do match, né? A uma coisa da match, eu achava que todo mundo tinha match. Eu gastava pouco tempo avaliando se ele era o meu cliente ideal. Vamos chamar isso hoje como o que os empreendedores vão entender aqui, né? Eu achava que era o meu cliente ideal. E eu aceitava todo mundo. Não por conta do valor, porque eu não tinha nem agenda. Inclusive, depois eu tinha que me matar para entregar. Mas era porque eu falava, eu quero resolver esse problema com ele junto. Eu sou capaz de ajudar. E, às vezes, o processo ficava tão difícil para mim, porque não gerava o resultado que eu esperava, porque não tinha rolado a transferência. Então, saiba quem é o seu cliente ideal. Nem todo mundo é. E nem precisa ser. Que bom, lembra da regra que tem espaço para todo mundo? Né? Assim, tem colegas que já vieram aqui que eu acho, gente, eu já indico, falo, vai lá, que é essa pessoa que resolve o seu problema, não sou eu. Então, isso eu aprendi fazendo. Uma outra dica que a gente já falou aqui, que é use e coloque na agenda o tempo de escuta. Ótimo, você pode ter avaliação de NPS, você pode ter avaliação lá no seu pós-venda, no seu time comercial, mas você, dono de negócio, precisa escutar as suas pessoas que estão com você e os seus clientes que são pessoas. Escute, mas escute genuinamente. Tem uma premissa também que eu falo, que é quando você está conversando com uma pessoa, você não tem que escutar para responder. Você tem que só escutar. Na maioria das vezes, as pessoas vão resolver o que elas querem na própria fala que elas estão. E isso a psicologia me ajudou muito. Então, escute. Que às vezes ela vai te dar um presente que você nem estava preocupado. E ela simplesmente vai falar assim, olha,
era só fazer isso. E você resolve todo aquele tema para todos os outros clientes. E, por fim, pensando numa dica assim, muito, muito prática, invista tempo, se possível dinheiro, mas tempo no seu time. Não negligencie o tempo, e aí não estou falando só da escuta do time, é desenvolver o seu time. Como é que você olha para o seu time e serve ele com o olhar de desenvolvê-lo, com o olhar de que eles estão aqui no ponto A, mas todos poderão ir para o ponto B, e você vai estar junto com eles nessa jornada. É possível transitar do ponto A para o ponto B e todos crescem. É possível. Então, escute mesmo. E, às vezes, o que eu vejo não tem tempo para conversar com o meu time. Aí, assim, eu acho ótimo. Porque sempre depois que as pessoas falam que não tem tempo para o time, elas vêm assim, eu estou com problema de resultado. O que eu faço? Eu poderia falar, ajustar as metas, né? Mas não, eu falo assim, você não tem tempo para escutar seu time, desenvolver seu time, e seus resultados não virão. Né? Você não é uma equipe. Mesmo você sendo um empreendedor que tem poucas pessoas, você precisa do seu time para executar seus resultados. Então, quanto mais você desenvolve, mais você investe tempo. Além, né, os gatilhos da reciprocidade estão aí para isso. Né? Então, servir primeiro, para depois ser servido. Né? Então, eu falaria dessas 3 dicas aí. Uma focada no desenvolvimento formal mesmo. Eu estou dando dicas de livro, tem outras dicas lá. Uma focada na escuta do seu cliente e na escuta com agenda. Não é para você... Às vezes você vai e fala assim, nossa, hoje eu fui bater papo mesmo. Não tive nada ali, não. Tomei um café. E preste atenção que escutar o cliente não é escutar sobre o seu produto. Nem sobre a sua solução. É assim, Dejan, como é que você está na sua vida mesmo? Como é que tá, Júlia? Como é que tá, Lara? Talvez, alguma hora dessa conversa, você vai chegar no produto. Talvez, gente. Mas às vezes a gente só vai lá e aí, você gostou do produto que você comprou? Chegou agora esse novo. Você gostaria de complementar? Isso não é escutar o cliente, né? E por fim, pensando nessa jornada de pessoas, se você tem 1, se você tem 10, se você tem milhões de pessoas debaixo de você ou junto com você, dê tempo a elas. Né? Doe seu tempo para elas sentirem que elas estão sendo desenvolvidas. Eu falaria dessas dicas aí. Nossa, perfeito. Te falei, a pegar vai para caneta. Você não pegou mais um momento de pausa para voltar. Karine, né, acho que é sensacional, concordo 100% com todas essas dicas, assim. Acredito mesmo que talvez esse é o maior desafio, somente de micro e pequenas empresas, que é ter tempo para acompanhar, porque as pessoas não têm tempo para nada. E as CNPJs, ela vem muito dessa premissa, sabe? Que a gente entende que o empreendedor ele precisa de ter mais tempo. E uma das formas que os CNPJs têm condição de ajudar é tirando a parte burocrática desse empreendedor. Então, quanto mais eu tiro dele ali a questão de emissão de nota, a questão de controlar a ponta, a questão de ter controle de estoque, a questão de ter gestão financeira, de gestão fiscal. Ele, né, a gente entende que ele vai ter mais tempo. E é por isso que a gente fala que não tem preço isso. Porque o valor que ele vai conseguir gerar tendo mais tempo para investir em time, investir em autoconhecimento, investir em desenvolvimento, né? A gente sabe que ele vai, para ele, vai ser muito melhor e ele vai ter condição de sucesso. Então, assim, adorei e realmente casa com o que a gente aqui na CNPJs acredita, assim. Aprendi muito com você aqui, ó. Feliz. Eu queria, né, deixar agora aberto aqui considerações finais, como com as suas redes sociais, contatos, pode ficar à vontade. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, assim, eu já estava acompanhando, né, o movimento da CNPJ, o quanto está crescendo, a gente acompanha isso. Fico feliz, que já um parabéns, porque vocês realmente estão diferenciados, não só do posicionamento, mas o nível de entrega. Então, eu acho que isso só tende a crescer quando a gente tem um olhar assim, né? Então, parabéns para toda a equipe. Então, levo todo mundo aí os parabéns. Gostei quando eu cheguei aqui, a vibe do local. Um lugar bom, terça-feira, né? Um sol quente aqui, mas está todo mundo ali bem, tranquilo, concentrado e assim, leve ao mesmo tempo, né? Porque é um negócio muito... que exige muito, né? Atenção. Sobre mim, né? Onde você me encontra, eu tenho um Instagram, Karine F. Campos. E por lá você pode me contatar, pode chamar no direct. Eu sempre estou colocando ali conteúdos que também vão acrescentar o que eu falei aqui. Já tem alguns lá, mas também posso deixar depois aqui no final, na descrição, aí, o meu contato de WhatsApp. Estou super disponível.
para escutar as pessoas, para fazer, de fato, essa missão que eu falo da inspiração e do que você tem a acrescentar, sempre pode chegar a todo mundo, né? Então, o meu papel é dar voz para isso e acelerar esses processos, né? Então, sou super feliz de estar aqui, agradeço esse convite, espero que em outras oportunidades a gente se conecte de novo, possa fazer outras parcerias, né? Ajudar todo mundo, e eu acho que a gente cresce juntos, né? Então, estou feliz por isso. Tem um símbolo aqui envolvido também de felicidade. Não, obrigado. A gente que agradece. É um prazer recebê-lo. Você falou de Conecta, eu Conecta. Nós vamos ter o Conecta, então. Você que ainda não comprou seu ingresso para o Conecta, não perca. A gente ainda não pode revelar ainda outros segredos, mas você vai ter várias coisas legais no Conecta esse ano, né? Então não deixa de participar do Conecta CNPJs, né? Pode te dar spoiler, Felipe? O Felipe falou que eu não posso dar spoiler, então... Mas, Karina, eu quero te agradecer muito, muito mesmo. É um prazer imenso recebê-lo. Aprendi muito com o bate-papo de hoje. Quero poder ter outros bate-papos aqui. Só convidar, a gente vem. E quero deixar também aqui à disposição. A gente está aberto aqui, o que a gente puder contribuir, pode contar sempre conosco, é um prazer. Ótimo. Também estou super disponível. Boa mineira, né? Então adoro tomar um café. Chama a gente vem, de grava outras cores, outros temas. Fiquei com vontade de falar de mais coisas aqui. Então, depois a gente pode marcar um só de experiência cliente. Tem muito que aprender. Eu tenho muito que aprender com você, então vejo aí você navegando com esses temas também. Então, estou feliz. E conta comigo. Foi um prazer estar dizendo. E pode ter certeza que a gente conta mesmo. Eu também estou. A gente está aqui para isso. Então, ótimo. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não deixa de curtir, compartilhar. Manda para os grupos aí da família para acompanhar aí esse conteúdo, que eu tenho certeza que vai contribuir muito. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar na descrição aí embaixo, aí nos comentários, que a gente vai responder com o maior carinho, né? As redes sociais da Karine vai estar aqui na descrição do vídeo também, né? Eu quero deixar aqui meu muito obrigado por acompanhar mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Valeu!